Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. Este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, e nós fazemos uma reflexão singela, simples, em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva a todos nós, cada coração, cada lar, em seu amor, em sua paz, em sua luz. E que Ele abençoe este canal e abençoe a todos nós. Então, nós vamos fazer a prece para darmos início às nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, estamos te agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos juntos nas reflexões, nos aprendizados tão necessários à nossa caminhada. Inspira-nos, Senhor, para que tenhamos condições de compreender os teus ensinamentos e assim, Jesus, colocá-los em prática no nosso dia a dia. E é em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, da espiritualidade bondosa e amiga, que nós estamos iniciando as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Nós vamos aproveitar a passagem do dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, em que nós comemoramos essa data, que nos faz refletir e nos faz pensar a respeito do papel da mulher no mundo. Nós encontramos no livro Gênesis do Velho Testamento uma fala de um profeta que disse que Deus criou o homem e depois ele sentiu necessidade de criar a mulher para que ele desse ao homem uma companheira que pudesse auxiliá-lo em sua caminhada. Então, a mulher caminha lá, ou deveria caminhar, lado a lado com o homem. Que o homem é nosso companheiro de caminhada, uns auxiliando os outros. O papel da mulher é muito importante. Ela, no lar, por exemplo, ela é o esteio, ela é a viga mestra, a coluna de sustentação do lar. Ela educa os filhos, não é? E ela tem uma missão muito importante. Mas a mulher, desde os tempos lá dos romanos, de todos os tempos, bem antes, a mulher sempre foi discriminada. Ela era tratada como objeto, como coisa, e ela não tinha grande valor. Os escravos eram mais valorizados do que a mulher. Então, o preconceito, a discriminação, sempre esteve presente na vida das mulheres. Até hoje, nós vemos coisas absurdas que são cometidas em alguns países, que apedrejam a mulher adúltera, que mutilam a mulher, né? Então, ainda temos bastante estrada a percorrer na nossa caminhada, né?
E aí, meus amigos, nós vamos refletir e aprendemos que Jesus foi o primeiro feminista. Jesus foi a primeira figura masculina que resgatou a mulher, que valorizou a mulher, que mostrou, apresentou para a sociedade a mulher como um ser humano, um ser que tem sentimentos, que pensa, que tem capacidades, não é? Que tem um potencial muito grande dentro de si. Então, no Evangelho todo, nós encontramos Jesus valorizando, apoiando, auxiliando, esclarecendo e defendendo as mulheres. O segundo feminista foi Allan Kardec, que em 1857, em O Livro dos Espíritos, ele trata do assunto dos direitos do homem e da mulher, mostrando ali que os direitos são iguais, as funções é que são diferentes. E foi esse esclarecimento, esse diálogo de Allan Kardec com os espíritos superiores, foi também em defesa da mulher e foi, assim, um marco, né, na história, porque os filósofos, os pensadores, só depois disso é que começaram a se preocupar com a questão da mulher. Nós vemos o Stuart Mill, que lançou um livro, A Sujeição das Mulheres, mas foi alguns anos depois do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec tratava desse assunto. E eu gostaria aqui de relembrar figuras femininas do Evangelho. Nós temos Isabel, a mãe de João Batista, prima de Maria Santíssima. Nós temos Jesus conversando com a mulher samaritana, a Maria de Magdala, que conheceu Jesus e é o maior exemplo de reforma íntima que nós conhecemos. Maria, mãe de Jesus, exemplo de mulher, de mãe, de esposa. A viúva de Naim, que perdeu o seu filho e que Jesus ajudou-a para que o filho voltasse à vida. Nós vemos os amigos de Jesus, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e que Jesus amava profundamente como a sua família. A história extraordinária da mulher hemorroíça, aquela que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, e que buscou Jesus. E só de tocar na veste de Jesus, a hemorragia cessou imediatamente e ela foi curada, num exemplo muito grande de fé. A mulher adúltera, aquela passagem maravilhosa da mulher jovem que foi pega em adultério, que foi arrastada até a praça para ser apedrejada, e que Jesus, estando ali, Jesus faz, né, aquela célebre declaração: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E os homens, as pessoas que estavam ali, foram embora, envergonhados, né? E Jesus fica de pé, no meio da praça, com aquela mulher. A mulher ao lado de Jesus. Eu acho essa passagem assim extraordinária. A mulher encurvada, aquela mulher que era vítima,
de um processo de subjugação e que não conseguia levantar a cabeça, né? Ela andava assim, somente olhando para o chão, completamente encurvada, e Jesus libertou-a. A viúva, do óbolo da viúva, né? Que deu o pouco que tinha, mas que deu com muito amor. A pecadora que entrou na casa de Simão, o fariseu, e ungiu os pés de Jesus com óleos caros, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, e muitas outras, né? E eu gostaria de citar três aqui. Primeiro, Salomé. Salomé é uma figura que mostra para nós, representa a atitude amorosa das mães. Salomé era mãe de João e Tiago. João é o evangelista que morreu velhinho na ilha de Patmos, na Grécia, o único discípulo que não foi martirizado. Morreu de morte natural, com muita idade, e que escreveu o Apocalipse, né? E Tiago Maior, que foi martirizado, que teve uma morte horrível. E tem a célebre passagem de Salomé, que se aproxima de Jesus e pede a ele: Senhor, manda que em teu reino esses meus dois filhos assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Como Mateus relata em seu Evangelho, capítulo 20, versículos 20 a 28. Então, nós vemos aqui a, a mãe superprotetora, aquela que expressa um amor egoísta. Né? Ela queria o top do top do top aos seus filhos. Né? Ela queria o máximo. E ela privilegia os seus filhos, mas não pensa nas qualidades, nos méritos dos outros filhos de outras mães. Ela cuida do bem-estar futuro dos seus filhos, né? E ela enxerga o reino dos céus com olhos dos poderes da terra. Então, ela queria que seus filhos fossem poderosos, que os seus filhos fossem participantes, fizessem parte de um reino que ela achava que era semelhante aos reinos aqui da terra. Ela não compreendeu. E ela quer para os seus filhos o poder que eles não conseguiram aqui. E o que Jesus responde para essa mãe? Eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Então, Jesus mostra aí que antes de você alcançar o reino dos céus, de você conseguir todas as grandezas, vamos dizer assim, todas as conquistas, você precisa passar pela cruz, pelo Calvário, pelo sacrifício, pela renúncia, pela reforma íntima, para se tornar uma pessoa melhor e merecedora desse reino, né? Do reino dos céus que todos nós poderemos alcançar e que Jesus falou que está em nossos corações. Foi a maior ensinamento, a maior mensagem de Jesus é esta, que nós busquemos o reino dos céus em nossos corações. E uma outra
aprendizado aí nessa passagem é de nós pensarmos no que nós pedimos a Deus, né? Porque ela pediu o melhor. Deus atendeu-a de alguma forma, porque Tiago, seu filho, alcançou o reino dos céus passando pelo martírio terrível, né, desse testemunho. Nós temos a história da mulher sírio-fenícia, que Marcos relata em seu evangelho, no capítulo 7, versículo 24, que era aquela mãe que não se constrangeu de tirar Jesus de seu descanso para que ele lhe curasse a filha que estava sendo obsediada, subjugada por espíritos maus, que faziam com que essa filha sofresse muito e a mãe também. Então, nessa figura dessa mulher, nós vemos, né, reconhecemos a luta das mães cujos filhos se deixaram seduzir pelas fantasias, pelos desmandos, né, nos caminhos do mundo. Aqueles que envenenam o corpo, né, com drogas, com álcool, com os vícios de toda espécie, né, que são prisioneiros de seus erros, que são prisioneiros de seus equívocos, né? E não conseguem se libertar e se deixam envolver pelos prazeres fugazes do desequilíbrio sexual, das drogas, do álcool e de todo tipo de situações menos nobres, né? Que esses jovens, esses filhos dessas mães se deixam envolver. Deve ser um sofrimento, uma dor terrível, a dor dessas mães, vendo seu filho sendo condenado por ser um assassino, por ser um traficante, né? Por ser um pedófilo, um criminoso. Então, desculpa, gente, deve ser uma dor muito grande. E então, essas mães merecem a nossa piedade, as nossas preces, a nossa misericórdia, porque o caminho desses filhos será a morte, né? Ou a prisão, ou o suicídio. Então, é muito terrível, né? E nós precisamos ter caridade para com esses criminosos, não julgá-los, não condená-los, mas orar por eles, orar por essas mães. O Chico Xavier sempre visitava os presídios. Então, um dia ele estava lá no presídio, conversando com os presos, os criminosos, e alguém perguntou para ele: Chico, aqui está cheio de obsessor, né? Aí ele falou: não tem nenhum. Aí ele falou: como não tem? Ele falou: não, eles já conseguiram o que queriam. Então, olha só, né, essa lição de vida que Chico nos mostra. E o terceiro exemplo de mãe é Joana de Cusa. Joana de Cusa era casada com Cusa. Cusa era procurador de Herodes. E Joana também era seguidora de Jesus. Ela se tornara cristã. E ela possuía 2 filhos. E esses filhos,
Esses filhos eram a alegria da sua vida. Ela tinha uma situação financeira muito confortável, porque ela era uma dama da alta sociedade, e Humberto de Campos conta no livro Boa Nova, no capítulo intitulado Joana de Cusa, que quando Cusa morreu, ela ficou viúva com os 2 filhos e ficou na pobreza. Então, ela teve que trabalhar para se sustentar e sustentar os seus filhos. E naquela época havia perseguição terrível contra os cristãos. E ela, por ser cristã, ela foi presa com o seu filho, adolescente, e foi condenada a morrer na fogueira, ser queimada viva. E o carrasco disse para ela que ela abjurasse Jesus, para que ela se livrasse ali daquela morte terrível. E ela silenciou. Aí o rapaz, para intensificar mais a dor, a tortura no coração daquela mãe, ele chicoteia o seu filho, o rapaz, né? E, angustiado, o filho diz a ela: abjura, mãe, por mim que sou teu filho. Ela responde com segurança: cala-te, filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. E ela, então, o soldado diz para ela, para humilhá-la mais, né, para martirizá-la mais ainda, ele fala: esse teu Jesus, esse teu Cristo, só te ensinou a morrer? E ela, serenamente, ela responde: não, ensinou-me também a te amar. Então, nós vemos nessas 3 mães o mesmo amor, o mesmo sacrifício, a mesma proteção em favor de seus filhos. E nessa passagem de Joana de Cusa, nós enxergamos aí a mãe, né, que tem, que conhece, que sabe a dimensão da sua responsabilidade de educadora de seus filhos. Mas ela sabe também que nós, as mães, não educam seus filhos para uma existência só, mas que todas as mães são missionárias, como os pais são missionários, né? São cooperadores de Deus e que educam as almas, os espíritos de seus filhos para a eternidade. Então, aqui, Joana educa o seu filho pelo exemplo. Ela oferece a ele lições de coragem, de fidelidade a Jesus e de fé. Então, ela dá ali um exemplo de embelezamento da sua alma, enquanto exerce o papel da maternidade e entendendo que ela deixou um exemplo para os seus filhos. Então, são exemplos assim de coragem, exemplos que nós temos para seguir. Todas essas mães, eram pessoas simples, comuns, como nós. Foram criadas por Deus simples e ignorantes, mas que transcenderam, que deram uma dimensão extraordinária à sua caminhada, deixando-nos esse exemplo. E eu vi uma coisa muito bonita dizendo,
um pensamento dizendo que metade da população da Terra é de mulheres, e a outra metade é dos filhos delas, dessas mães. E é verdade, né? E que nós saibamos valorizar a nossa condição de mulher, de mãe, de esposa, de filha, em qualquer situação, de educadora, qualquer situação que nós estejamos. E que nós, é, possamos orar também, envolver em preces essas mulheres que ainda não compreenderam a grandeza da figura feminina, que lutam por, por batalhas inglórias, né? Como o aborto, por exemplo, apoiando e achando que o corpo da mulher pertence a ela e ela faz do corpo o que ela quiser, né? Esquecida que ali tem um ser que ela está gerando, que deveria ter evitado a gravidez com tantos meios que tem. Mas, como nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, e essas dores fazem parte dessa nossa caminhada, né? Nós precisamos orar para essas mulheres. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem: caridade para com os criminosos. E isso é uma forma de ser criminosa, porque a lei de Deus, que é a lei de amor, de faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para com você, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Nos 10 mandamentos que Moisés deixou, nós temos lá o mandamento: não matarás. Ponto. É ponto final. Não tem vírgula. Não matarás, vírgula, exceto em tais casos. Não existe isso. A lei é: não matarás. E aquele que mata, que tira a vida do outro, ele será responsabilizado perante a justiça de Deus. Mas todos terão chance, oportunidades de resgatar e de aprender com esses erros, não é? Não existe erro irreparável diante do amor, da misericórdia e da bondade de Deus. Todos, por mais empedernido que seja o criminoso, ele terá a bênção da reencarnação para reparar e para aprender. Então, que nessas reflexões, né, que a doutrina espírita nos proporciona, o Evangelho de Jesus, que nós saibamos aproveitar bastante essas lições e aplicá-las no nosso dia a dia. E nós desejamos que a Mãe Maior de todos nós, Maria Santíssima, que continua auxiliando e trabalhando pelos seus filhos, conforme nós lemos no livro Memórias de um Suicida, em que ela tem a legião dos servos de Maria, que ela socorre os nossos irmãos suicidas no Vale dos Suicidas, retirando-os de lá, aqueles que já têm condições, e levando-os para o Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual. Então, que essa mãe, como mulher, como esposa, ela seja um exemplo para a nossa caminhada. Então, eram essas as nossas reflexões. Nós agradecemos
a você que está aí nos acompanhando, rogando a Jesus que envolva todas as mulheres no seu amor, na sua paz e na sua luz. E que nós possamos ter consciência plena da nossa missão, porque hoje nós estamos mulher, mas como a gente muda, né, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito, que seja na condição de mulher ou de homem, que nós possamos ser exemplos vivos, cartas vivas do Evangelho de Jesus. Então, que Jesus abençoe o nosso esforço, abençoe a toda essa humanidade tão sofrida, tão necessitada do Evangelho e da presença de Jesus e de Deus em suas vidas. E que nós possamos ser envoltos pela paz, pelo amor e pela luz desse Mestre querido. Que assim seja. Muita paz para todos, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.